Boa noite a todos. Hoje nós temos surpresa, né, Samuel? E a história você já conhece. Já foi contada, de outro jeito. Gente, hoje realmente a gente foi pego de surpresa, né? Essas presenças que a gente está aqui todos os sábados, dando tanta alegria pra gente. Eu até fiquei hoje que tinha parado de ficar vermelha, vou ter que ficar vermelha hoje. Bom, o tema de hoje é um tema que está sendo muito falado no meio espírita. Reforma íntima. Eu diria, até colocaria a urgência da reforma íntima, né? Nessa transformação. E para que a gente comece a falar de reforma íntima, até tem uma parábola que eu vou contar para vocês. As crianças já conhecem o Samuel, acho que o Júlio, mas de uma outra perspectiva, e hoje eu vou colocar ela dentro da reforma. Era de um jovem e um mestre. Tinha um jovem que queria muito ter o conhecimento da vida, o que acontecia com a vida após a morte, esse conhecimento filosófico a respeito da vida. E tinha um mestre que estava à procura de um discípulo. Ele ouviu falar desse mestre, foi à procura do mestre. E o mestre o aceitou como discípulo. E ficou cuidando dele, ensinando o propósito da vida durante um bom tempo. O menino já tinha adquirido muito conhecimento. Aí ele falou: amanhã eu vou te dar o conhecimento mais importante para você, se você aprender essa lição, você vai conseguir seguir o teu caminho e ser um grande mestre. O jovem morava num casebre no topo da montanha. E tinha um rio na base da montanha. Aí ele falou: amanhã você desce a montanha, às 6 horas da manhã, em ponto, nós nos encontraremos à margem do rio. O jovem nem dormiu, ansioso. Que será que esse mestre vai me ensinar? 6 horas da manhã, um pouquinho antes das 6, o jovem estava à espera lá do mestre. O que será que o mestre vai falar? Mas aquela história de mestre nunca fala aquilo que a gente quer. É que nem mediunidade. Você nunca tem a resposta que você foi perguntar, é sempre aquela que você precisa. Tem hora que a gente sai até e fala: poxa, não falou o que eu fui perguntar, mas ele falou que você precisava. E mestre é mais ou menos assim. Aí o mestre chega lá, aquele sorriso, que mestre tem aquele sorriso que só mestre tem. O jovem ansioso falou: olha, meu jovem, você vai fechar os olhos, se concentrar e só abrir quando eu terminar todas as instruções. Assim fez o jovem. Você preste bem atenção, do seu lado direito tem um balde. Esse balde é fundamental para que você possa cumprir a sua tarefa. Você terá que subir a montanha com esse balde cheio de água do rio. O jovem já. Subir a montanha já é difícil. Com um balde cheio de água, mas é o mestre. E tem mais. Você não pode parar nunca, nem olhar para trás e sempre olhar assim para cima. E você vai fazer isso durante um ano. Faça sol, faça chuva, faça vento, não pode falhar um dia. É um ano. E eu não vou conversar com você durante esse período. Nós só vamos se encontrar daqui um ano, nesse mesmo lugar, nesse mesmo horário. E o jovem, ele tinha que descer a montanha por um caminho e subir por outro. Aí ele falou: agora você já pode começar a tarefa. Aí o jovem enche o balde de água. Quando ele começa a subir, ele percebe: o balde está furado. Ele: mestre se enganou, deu um balde furado. O mestre nem olhou para trás. Continuou o caminho dele. E o jovem: poxa, que propósito eu vou fazer? Subir a montanha com um balde furado? Mas ele confiava no mestre.
Foi o mestre que mandou, não é qualquer um. E ele continuou. Tinha dias que ele queria desistir, estava desanimado, não via proposta naquilo, mas ele conseguiu vencer todo esse desânimo dele. Não vou continuar, é o mestre. Mesmo desanimado, ele falou, tenho que continuar. Isso ele fez terminou o ano. Aquela noite ele nem dormiu direito. Amanhã eu vou descobrir qual é o propósito dessa tarefa. Foi lá para a beira do rio novamente esperar o mestre. O mestre chega, todo aquele jeitinho de mestre, calmo, né? Meu filho, o que você aprendeu com essa tarefa? Nada, mestre. Eu não vi nada. O senhor me deu o balde, estava furado, eu só molhei meu pé. A água nem chegava lá em cima no topo da montanha. Aí o mestre, meu filho, você não aprendeu nada? Não. Então agora nós vamos inverter o caminho. Nós vamos subir pelo caminho que você descia e descer pelo caminho que você subia. Então lá foram os dois. Quando o jovem começa a fazer o caminho que era de subida, agora de descida, ele fica espantado. Aquele caminho que antes que ele conhecia, que quase não tinha planta, era um solo árido, as plantas secas, estava diferente. As plantas tinham crescido, tinha até flores, estava lindo o caminho. Tinha até minhoca. Ele ficou assim, mas fui eu que fiz tudo isso? O mestre, foi você. Aí o jovem fica assim, mas eu não vi, demorou um ano, eu fiz tudo isso sem perceber. Ele vira para o jovem e fala, meu filho, não adianta encher a cabeça de informações. A gente tem que conhecer, ter a sabedoria da vida. E entender como a vida é, como a vida funciona e viver como ela é. Né? Não tenha pressa. O humano, ele venceu os obstáculos de humano e ele viu que floresceu. Nós temos essa paciência, nós queremos tudo no imediatismo. E a vida vai transformando. Né? Nós vamos construindo coisas boas também pelo caminho. Mas a gente não vê. A gente está muito ligado a outros valores. Se a gente olhar para trás, que nem quando o jovem parou e olhou o que ele fez, quantas coisas boas nós já fizemos na vida. Mas a gente se olha se culpando, né? Então, na vida, nós temos que olhar para nós e ver quem nós somos. No Livro dos Espíritos, na pergunta 919, pergunta os Espíritos, o que nós devemos fazer para que a gente não caia, seja mais caminho do bem, né? Um método prático e eficaz. Aí a resposta vem de um sábio antigo, da antiguidade, dizia, conhece-te a ti mesmo. O primeiro passo, eu tenho que olhar para mim, quem eu sou. Né? Nós não gostamos de saber quem nós somos. E às vezes quando se deparamos com aquela parte que nós não gostamos, nós não aceitamos. Mas nós temos que ver que coisas boas nós temos. Nós já somos pessoas que já têm uma história dessa encarnação e de outras vivências. Porque é fundamental para que nós facilitamos o nosso entendimento, nós temos em mente quem nós somos. Todos nós aqui. Somos espíritos
criados simples e ignorantes, a caminho da evolução. Todos nós aqui somos isso. E quem sou eu? Eu, cada um de vocês. Eu sou o espírito com várias vivências humanas, com várias histórias. Sou única. Né? A gente fala, meu espírito. Eu não tenho meu espírito, eu sou o espírito. Eu estou com esse corpo, mas a minha morada não é aqui. Essa aqui é uma etapa para que eu possa evoluir. Né? Então, todos nós somos espíritos criados pelo Criador, simples e ignorante. Mas cada um de nós somos único. Estamos aqui a caminho da evolução. Né? Mas, e hoje, com toda essa mudança que temos, nós estamos pedindo urgência para nossa transformação, porque a sociedade está muito doente. Nós estamos no vazio, porque nós estamos priorizando coisas que não é material que vai ficar. O que o meu espírito adquiriu, segue comigo pela eternidade. Material, nem o meu corpo vai virar pó. Então só a essência. Mas o que nós valorizamos? O material. Vamos perder tudo. Né? Vamos perder tudo. E nós estamos tão assim, que é mais ou menos quando nós procuramos um médico, ele dá o diagnóstico. Mas ele dá a cura? Não. A cura é o tratamento. Você descobrir quem é você, com seus talentos, com as suas imperfeições, não vai resolver nada. É necessário agir. Porque nós estamos aqui para evoluir. Né? Então, só ter o diagnóstico, e tem muitas vezes que é aquele, eu sou bem isso aí. Não gosto de ir ao médico achando que o médico vai descobrir a doença que eu não sei. A doença já está comigo. Eu simplesmente vou tomar conhecimento. Mas nós fugimos é como o nosso espírito. Nós sabemos que nós temos nossas imperfeições, mas nós nos enganamos. Nós costumamos falar assim, eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Nós terceirizamos aquilo que está em nós jogamos para o outro. Perdemos muito tempo julgando o outro. Fulano é assim, fulano é aquilo, e economizamos imensamente no nosso julgamento. Ninguém vai transformar o outro. Eu consigo transformar só eu. Mas nós queremos transformar o outro. Fechamos os olhos para nós. E essa reforma íntima, gente, ela é urgente. É como você transformar uma casa dentro da casa. Já viram como é transformar uma casa dentro da casa? É sofrido, mas é urgente. Você olha, porque a casa, quando você vai transformar uma casa, você tem que olhar o que ela tem que você vai permanecer. Você não vai demolir, porque ela tem coisas boas também. É como nós. Nós temos coisas boas dentro de nós. Nós só vamos dar mais luz para que as coisas que não são boas fiquem ofuscadas. Né? Não é priorizar, nós priorizamos as coisas ruins mais dos outros. Olha, fulano é vaidoso, fulano é egoísta, mas a pessoa também tem coisas boas. Né? A vida está aqui para a gente ter saber que essa jornada de tantas vivências que a gente vem vindo, nós construímos coisas boas. Que nem o menino, o jovem, ele ficou 1 ano carregando um balde de água vazia. Nós, às vezes, ficamos um determinado longo tempo sofrendo. A gente não está vendo o porquê daquele sofrimento. Mas no exato momento, nós vamos olhar para trás e vai ver
que muitas coisas foram construídas naquele nosso caminhar, que a gente, às vezes, ele não via objetivo. O que eu faço aqui? Andando feito um tonto com um balde vazio? Ele não via isso. E somos nós que muitas vezes a gente com os filhos pequenos dá tanto trabalho que a gente está errando em tudo. Quando chega lá na frente, que eles já estão com os filhos dele, fala assim, nossa, como eu fui sucesso. Só o fato da gente dar oportunidade de um espírito vir aqui e ter um aprendizagem por tempo que for, nós já estamos fazendo muito. Ele já demos a oportunidade para ele de um período de aprimoramento, né? Isso já é uma benção para a vida dele. Porque às vezes a gente pensa que nós fizemos, e tem coisa que a gente nem vai ver aqui. Aquele jovem, que a gente pensa, eu não consegui nada. Mas lá do outro lado, ele vai entender o amor que você deu. Ele vai sentir, isso vai ser valioso. Tá? A gente pensa que foi inútil, ele não percebeu. Ele pode não ter mostrado aqui, mas lá isso vai servir para a jornada dele. Vai ser de grande valia ele ter sido amado aqui. Então tudo, Deus não põe nada na nossa vida que não tenha um propósito. Né? E nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de tanta transformação, quem tem a minha idade mais ou menos, já passou por uma série de transformação que fica até abismado. Que nem hoje em dia, quando eu era pequena, por exemplo, imaginar que eu ia falar com uma pessoa na Europa por vídeo. De jeito nenhum. Isso era ficção, né? E hoje em dia nós estamos com essa tecnologia. Mas, moralmente, qual foi a nossa evolução? Estamos aqui para evoluir intelectualmente e moralmente. Demos um grande salto intelectualmente. Moralmente, a gente estamos sendo ali apressado. Porque quando a gente não tem a consciência, porque a vida vai nos transformar. Consciente ou inconsciente. Porque nós temos consciência, o iceberg, ele só fica um pedaço para fora da água, né? A grande parte dele está escondida. Assim é a nossa consciência. Nós só temos consciência de uma pequena parte. O resto está escondido e a gente pode... Está lá escondidinho, mas a gente pode procurar. Né? Sendo nós, esses espíritos que estamos aqui para transformação, nós estamos vivendo num momento de transformação do nosso planeta Terra. Os espíritos que nós estamos saindo de um período de prova e expiação e indo para uma regeneração. Quem está fazendo essa regeneração? Somos nós. Se eu melhoro enquanto espírito, só fico guardado para mim, egoísmo. Nós somos egoístas. Quantas vezes você sabe que tem uma receita lá muito boa, você não passa para ninguém? Não, nós temos que compartilhar. Para que o mundo possa melhorar, somos nós, começa em nós, eu passo para o outro, isso vira uma cadeia. Nós reclamamos de prefeito, de governo. Será que se nós não estivéssemos lá, não estaríamos fazendo a mesma coisa? E se nós melhorarmos aqui, uma consciência coletiva se forma. Então é fundamental que nós, cada um, faça a sua parte. É lento, é demorado, é cotidianamente você vai mudando. À noite, nesse mesmo o Santo Agostinho dizia, quando chega à noite, pergunta como foi o seu dia para você mesmo. A gente está sem tempo, né? Ultimamente, a gente está muito preocupado com as telas, né? Não dá tempo, não, já com o celular. Então, para um pouquinho e pergunta, aquilo que eu fiz durante o dia era realmente necessário? Eu magoei alguém? Eu poderia ter feito de outra forma?
a gente não vai mudar de um dia para a noite. Eu vou voltar a errar. Mas isso vai criando uma consciência e formando um hábito. Quando forma o hábito, eu não preciso, é natural. É que nem a gente quando vai fazer... Quando você começa a andar, você vai aprendendo, até formar um hábito. E assim nós temos que começar. Começar nas pequenas coisas. A gente já quer começar vai mudar o orgulho? É difícil. Mas vamos começar nas pequenas coisas, que eu falo. A gente às vezes está no supermercado e cai uma coisa no chão. A gente olha para o lado, sabe que alguém viu? Se alguém viu, a gente vai lá e coloca. Se não viu, a gente deixa lá. O erro é o mesmo. Nós estamos fazendo para o outro, não é um hábito nosso. A nossa imperfeição, a gente esconde a nossa imperfeição, mas ela existe. É que nós mascaramos. Que não é fácil estar aqui. Ninguém é, eu não sou. Isso que vocês estão vendo hoje. Isso é superficial. Mas, e nem sou aquilo, amanhã, se vocês me encontrarem, eu já não seria mais a mesma pessoa. Nós somos que nem a água de um rio. Você pode tomar banho no rio, no mesmo lugar, mas nunca na mesma água. Amanhã a água será outra. E nós seremos outro, porque nós somos transformados pelo esse nosso relacionamento com o outro e com o mundo. Só que nós hoje estamos sendo transformados mais pelo quê? Chamado mais pelo lado material. Valorizamos muito o lado material. Somos chamados a todo momento para consumir. Consome certo. A gente é bombardeado com a ideia de consumir. O relacionamento afetivo está muito distante. Que nem aqui. Essa presença nossa aqui, esse calor humano, isso é único. Olhar para o lado, sentir um olhar. O olhar é uma coisa universal. A minha língua pode ser em outro idioma, mas o olhar não. Você vai conhecer o olhar de um japonês, de um americano, ele é universal. Todo mundo conhece um olhar manso e um olhar agressivo, independe do país que tenha nascido. Isso é humano. Então, cada vivência, nós somos seres sociais, nós precisamos dessa relação um com o outro. E nós temos uma referência para saber se estamos no caminho do bem. O jovem tinha o mestre, ele confiava no mestre. E nós temos que seguir como referência tudo que o nosso mestre nos ensinou. Para saber se nós estamos no caminho certo, fique atento no caminho de Jesus. Que nem vir aqui no lar, vocês estão tendo informações. Saindo daqui, é a sabedoria, vocês irão colocar em prática. Não basta a gente ter conhecimento, é a relação, é nosso ato na sociedade, no nosso dia a dia. É aí que realmente vai mudar. Palavras, conhecimento, não vai dar sabedoria do como viver essa vida. E entender que a vida é como ela é. E cada um é o que é. Quando você entende que eu sou desse jeito, o senhor desse jeito, cada um desse jeito, e respeitá-lo, ele com as suas diferenças, nós alcançaremos um relacionamento bem mais saudável. Porque nós queremos mudar o outro. Nunca aceitar o outro como ele é. E cada um é diferente, e é aquilo que aí você não vai mudar. Ele pode inspirar em algum comportamento, mas não é ele que vai fazer a transformação. Ninguém vai transformar ninguém. A própria criança, ela já é um espírito que carrega cheio de inclinações, de talentos, de imperfeições. Os pais cabe direcioná-lo. Mas chega uma hora que ele mostra as inclinações dele. Né? E aqui, todas as religiões passam o ensinamento de Cristo. E nós vamos atuar na vida.
entendendo a vida na sua essência, como espíritos imortais e único. E cada um é diferente. E amá-lo da forma que ele é. Respeitá-lo, que um dia nós nunca sabemos em que patamar nós estamos. Se ele já chegou num patamar melhor, se nós estamos abaixo. Não importa. Porque todos nós que estamos aqui temos imperfeições. Mas também temos luz. E o Cristo diz, brilhe. Porque o caminho da... Estamos aqui para evoluir e é nesse relacionamento um com o outro que nós vamos evoluir. Porque quem vai me mostrar a minha imperfeição é o outro. Como que eu vou saber se eu sou egoísta, se o outro não me mostra? É nessas relações que nós... Se você for para uma ilha, se isolar lá, ficar isolado, vai ficar parado, vai ficar na inércia. Não vai evoluir. E a reencarnação não vai cumprir o papel que veio. Porque cada reencarnação, já o objetivo dela é evoluir, se transformar. Eu chego num patamar e devo sair daqui com mais sabedoria. Conhecimento, que esse conhecimento vai gerando sabedoria. E passando para a sociedade, atuando. Não adianta criticarmos. Hoje a gente critica escola, família. Não. Vamos agir. É papel de formiguinha, mas a gente chega lá. Tá? Que nós possamos, cada um... Eu trouxe o papel, mas praticamente foi isso mesmo que eu falei. Tá? Que cada um de nós possa parar um minuto e refletir quem somos. E caminhar, abraçar as nossas imperfeições e as nossos talentos. E caminhar caminho de melhorar cada vez mais. E agir no mundo, tá?